Graça e a paz, sejam bem-vindos, meus amados irmãos. Deus esteja abençoando a todos que estão presentes nesta noite aqui conosco. Então hoje nós vamos estar meditando a palavra de Deus, né? Convido os irmãos a refletir a palavra de Deus nesta noite comigo. Só ajeitar aqui os irmãos todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, né? Irmã Isa, irmã Waida Moreira, irmã Cristiane, irmã Waida já botou, né? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a todos em nome do Senhor Jesus, amém? E Deus esteja abençoando a todos. Irmão Otávio, seja bem-vindo, meu irmão. Deus lhe abençoe, tá bom? Estamos só aguardando aqui os demais irmãos entrarem para a gente poder nos preparar. Irmã Nelma, seja bem-vinda, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Irmã Diana, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus esteja, assim, abençoando a sua vida nesta noite a todos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Eu queria que você meditasse a palavra de Deus com a gente nesta carta de Paulo aos Romanos, tá? Romanos, capítulo 12, amém? Romanos 12, você se sinta à vontade para abrir a sua Bíblia em Romanos 12, em nome do Senhor Jesus. E aí você vai estar participando conosco desse momento, né? Dessa leitura que nós vamos fazer agora aqui em Romanos 12. E hoje nós vamos trabalhar com os amados um pequeno fato da palavra de Deus, assim, que é a questão relacionada à mudança de comportamento, a questão de analisarmos que somos de fato do Senhor Jesus Cristo, né? Somos abençoados por Ele. Seja bem-vinda, irmã Ivonete. Acho que é a irmã Ivonete, está ali. Pareceu Marilene, mas é outro, né? Deusalina, né? Que é a mãe da irmã da Isis, seja bem-vindo. Irmão Ionildo, seja bem-vindo todos, em nome do Senhor Jesus, tá? Então, Romanos 12, tá? Abra sua Bíblia em Romanos 12, para você poder analisar. Romanos 12, versos 1 e 2, amém? Romanos 12, versos 1 e 2. Vamos orar, agradecendo ao nosso Deus. Seja bem-vindo, Herbenildes. Seja bem-vindo, irmão Carlos. Vamos orar, agradecendo ao nosso Deus pela sua bondade e a sua misericórdia. Irmã Daíse, seja bem-vinda. Certo, irmã Deusalina é a mãe mesmo. Beleza, seja bem-vinda. Vamos orar, agradecendo ao nosso Deus. Ó Pai, queremos te pedir a tua presença neste momento em nossas vidas, que tu venhas iluminar a nossa mente para compreender a tua palavra e possamos sair daqui, meu Pai, edificados e transbordantes da tua graça, porque a tua palavra é livre, é solta, e assim nós possamos analisar e compreender o significado da belíssima palavra de Deus que o Senhor tem revelado a teus filhos. Em nome do Senhor Jesus te oramos, assim, amém. O texto de Romanos diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Como nós acabamos de ler, né? E é interessante. Tem um outro texto, eu vou até abrir o outro texto aqui, Efésios 5:18, só para a gente trabalhar logo junto com ele, né?
Ele diz assim, ó, e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Amém? Então nós temos essas duas passagens, meus irmãos. Primeiro é de Romanos, né? Romanos, ele vai e quando a gente ela serve exatamente para dar essa compreensão de crescimento em nossa vida espiritual. Paulo ele aborda uma coisa muito interessante, a questão do culto. Culto, que é um culto racional, né? É muito interessante a gente começar a pensar sobre essas questões. O que é um culto racional? O que é o culto? O que é de fato um culto a Deus? O que é a exaltação e a glorificação do nome de Deus? Quando nós falamos de culto, nós estamos falando basicamente, meus amados irmãos, nós estamos falando de adoração, exaltação, glorificação. De quem? Nós estamos falando da pessoa do nosso bom e amado Deus. Então, quando nós paramos para cultuar, adorar, é até interessante eu dizer isso para vocês, porque a gente chega assim, diz assim, chega no final de semana, alguém diz assim, esse culto, eu não gostei do culto de hoje, né? Aí e o culto foi bom? Eu geralmente gosto. Vai depender exatamente de cada uma das pessoas. Por exemplo, para mim o culto pode ter sido bom, para um outro irmão o culto pode não ter sido bom. Mas a ideia é de que quando nós estamos adorando, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus, né? Travou, né? Tá travando. Certo. Travou, falhou. Visitantes, sejam bem-vindos. Tem uns que estão. Hein? Tá. Tem uns que estão falhando aí. Deixa eu ver quem foi que. Uma galera aqui travou. Certo. Então, quando nós falamos de culto, que nós falamos de culto de adoração, geralmente a gente tem essa compreensão de achar que o culto ele é bom ou ruim. Na verdade, todo culto é culto. E quando nós falamos de culto, nós precisamos entender que o culto, na verdade, não está restrito somente ao ambiente da igreja. O nosso culto, ele começa aqui. O nosso culto começa nos nossos lares. O nosso culto, ele alcança a nossa vida. E quando nós olhamos em Romanos, que é a palavra de Deus, portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo. E é importante a gente perceber esta palavra quando ele diz em todos os momentos, em todos os lugares. Nós agora estamos diante de um culto, mas quando eu terminar daqui, e meu culto ao Senhor tem que apresentar-se como um sacrifício vivo. Ele tem que ser agradável a Deus. Por isso que ele diz assim, sacrifício vivo, ele acontece com a minha vida, ele acontece com a sua vida, ele acontece no seu dia a dia. Talvez você muitas vezes nem perceba, mas você é fonte de inspiração para outras pessoas. Pessoas que vão estar, de fato,
olhando para você, e elas vão perceber que você é a fonte de inspiração da vida dela. Mas como, pastor? Elas vão olhar para você e vão perceber que você é alguém que faz parte da vida dessa pessoa. É alguém que vai, de alguma forma, vai influenciar a vida dessa pessoa. Então você, de fato, é fonte de inspiração. A pessoa vai olhar para você e vai perceber que você é um servo de Deus, vai perceber que você é alguém que, vamos dizer assim, que dá a essa pessoa a noção do crescimento, do entendimento, da vontade de Deus na sua vida. Então, quando o Romano diz que Paulo diz em Romanos que ele roga a Deus pela misericórdia de Deus que nós possamos apresentar-se a Deus como sacrifício vivo, está querendo dizer que a nossa vida ele é um alvo do crescimento e da vontade de Deus nela. Deus opera em nossa vida, Deus constrói em nossa vida algo de bom e algo agradável em nós. Também ele vai dizer que o nosso culto é algo separado. Não tem como a gente misturar o nosso culto com outros cultos, não tem como a gente misturar o nosso culto que fazemos ao nosso Deus com outros elementos de outras religiões ou de outros cultos. Nós não podemos fazer como lá na época de Moisés, que os filhos de Arão foram e colocaram fogo estranho no altar diante do Senhor. E eles foram o quê? Consumidos, porque eles colocaram fogo estranho. Nós somos separados, precisamos fazer exatamente o que é a vontade de Deus, estarmos prontos para obedecer ao comando de Deus sobre a nossa vida e estarmos prontos para exatamente fazer aquilo que Deus determina. E o terceiro ponto que ele vai dizer, que no nosso culto, ele tem que ser algo que agrade a Deus. Né? E muitas vezes a gente perde os elementos daquilo que agrada a Deus por os elementos que muitas vezes não agrada a Deus. Nós humanamente temos uma tendência de andarmos muito mais por um processo de tradição do que de fato por um processo de renovação, por um processo interior de crescimento espiritual. Muitas vezes nós achamos muito mais importante um templo, não estou dizendo que ele não é importante, do que o templo onde o Espírito Santo de Deus habita. E quando nós falamos do templo que o Espírito Santo de Deus habita, nós estamos falando exatamente desse templo aqui, o nosso corpo, o nosso ambiente, a nossa vida espiritual. E esse templo, esse lugar, Deus deseja habitar. E muitas vezes a gente perde esse contato com Deus porque a gente se afasta e não deixa esse Espírito Santo de Deus habitar, transformar, agir, construir algo novo dentro da nossa vida. E quando ele diz esse é um culto racional, porque Deus se agrada de algo que seja racional. Deus não se agrada somente de um culto por dizer assim, é um culto. Não, Deus se agrada que o nosso culto, ele seja de fato um culto que tenha a racionalidade. Nós não podemos achar que vamos entrar num momento de êxtase e celebrar ao Senhor, e todo mundo entra num momento de êxtase e ninguém sabe o que está acontecendo. Paulo, aos Romanos, ele pede que a igreja tenha esse sentido, esse significado de que o culto é algo racional. Eu adoro, glorifico, exalto o nome de Deus, compreendendo de fato o significado de que eu sou servo de Deus. No verso 12 ele diz assim, no verso 2, não se amolde ao padrão deste mundo. Sabe, nós temos vivido um tempo em que a sociedade tem sido perfeitamente corrompida. Nós temos vivido um tempo onde o mundo tem influenciado bombasticamente a vida da igreja. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm deixado de obedecer a palavra de Deus para obedecer os padrões humanos. E o mundo tem estabelecido regras.
e o mundo tem estabelecido normas, e a igreja muitas vezes tem se amoldado a essas normas que o mundo tem apresentado. Então, quando ele diz não se amolde ao padrão deste mundo, é que nós temos uma escolha. Nós temos a opção de escolher entre seguir de fato a opção de Deus ou andar por um outro caminho que não é o caminho que agrada a Deus. Então, quando ele diz isso, eu acho impressionante que ele está dizendo que nós podemos trabalhar. E aí você diz, como, pastor, eu posso fazer esse trabalho interiormente se não é Deus que vai me conduzir em tudo? É claro que a gente precisa entender que Deus, ele constrói na gente, mas ele constrói usando o elemento principal, o elemento chave, que se chama exatamente quem? O Espírito. Mudem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Em outras palavras, também é interessante a gente poder perceber que nós somos seres mutáveis. Deus trabalha com essa mutabilidade espiritual. Como mutabilidade espiritual? Não é a mutabilidade da doutrina, mas é a mutabilidade das nossas compreensões, do nosso entendimento. Então, muitas vezes, nós podemos ter entendimentos equivocados, entendimentos totalmente errados, e Deus está dizendo, pela palavra marcante, Ele está dizendo que nós podemos mudar o nosso interior. O nosso espírito pode ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus e renovado a sua compreensão. Acho que é até interessante como ele diz aqui, ó, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando ele fala renovação da vossa mente, a gente sabe que nosso ser é composto de duas partes, corpo e alma, corpo e espírito. Alma e espírito é a mesma coisa, para um campo da teoria. Outros não, acham que é corpo, alma e espírito. Para mim, é corpo e espírito, porque esse texto, espírito, é o que está lá dentro do interior. A alma é o que está lá dentro do nosso interior. Então, o que acontece para a gente poder perceber esse entendimento? Renovação da nossa mente. O nosso modo de ser, ele pode ser renovado, ele pode ser transformado, ele pode ser alcançado por esse Espírito que habita dentro de você, por esse Espírito que anda com você, esse Espírito que a dia está do seu lado, fazendo com que você possa ter um culto racional, agradável a Deus, certo? Por que eu preciso transformar a minha mente, renovar a minha mente? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Veja que são dois verbos. Experimentar, experiência é no sentido de poder, quando você diz assim, alguém experimentou, é porque ele provou. E a ideia de comprovar é a ideia de dizer, não tem como a pessoa dizer que não é verdade aquilo, mas ele sentir, né? Ele perceber a existência desses fatos que nós estamos falando aqui. Então ele experimenta as coisas que são boas, as coisas que são agradáveis e perfeitas para Deus. Então ele vai acabar experimentando essas coisas. Então ele experimenta e comprova a boa, né? Comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acho impressionante a gente poder perceber que boa é a vontade de Deus, agradável é a vontade de Deus e perfeita é a vontade de Deus.
todas essas três palavras, elas estão correlacionadas à vontade de Deus. Todas elas estão alinhadas à percepção dessa vontade de Deus. Então, Deus, ele age com essa perfeição, com esse amor, com esse entendimento e com essa compreensão. Que a palavra de Deus alcance o seu coração nesta noite e você perceba que Deus quer fazer de você um homem renovado, uma mulher renovada, um adolescente renovado. Quer fazer de você uma pessoa renovada. E renovação não é pelo exterior, mas a renovação é exatamente por aquilo que você tem dentro de você, onde Deus quer te alcançar, onde Deus quer aprimorar e Ele quer tratar de você. Que Deus te abençoe, a sua palavra lida nesta noite e anunciada nesta noite para você. Amém? Só reforçando os avisos, eu não me lembro se o irmão Ionildo falou, mas ele pode responder aí. Se amanhã nós vamos ter sexta-feira, Igreja nos Lares. Aí sábado, eu acho que vai ter Unijovem nesse sábado agora. E no domingo nós teremos o nosso culto normal. Já estava pensando que já era sábado, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Dê um ótimo final de semana, que a gente já está entrando para o final de semana. E você perceba a grandiosidade de Deus na sua vida. E você possa buscar a presença do Senhor. E não deixe de se aproximar do Senhor. E não deixe de entender as perspectivas do Senhor Jesus à sua vida. Só dando uns avisos rápidos também que eu ia esquecendo. Não esqueçam de estarmos orando pelo projeto IBVA Vargem Grande, né? E nós basicamente estamos quase aqui chegando na metade do mês. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, nós já temos, em termos de oferta, nós já temos 1.050 pessoas que vão estar contribuindo com essa oferta mensalmente, 1.050. E se você tem amor pela obra missionária, você pode ser um dos servos de Deus que vem ajudar a gente com esta obra missionária em Vargem Grande. Contamos com a ajuda de vocês. Dia 6, dia 7, estaremos lá em Vargem Grande. Ok? Obrigado, irmã Isa. Dia 6 e dia 7 estaremos lá em Vargem Grande, se Deus quiser, implantando e abrindo o projeto missionário lá. Mãe, obrigado, irmão Ionildo. Tá confirmando, vamos ter um jovem no sábado, tá? Então queremos contar